Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Meus amigos, hoje finalmente chegou o grande dia aí, o dia mais importante do ano para nós vascaínos. Vasco e Atlético Paranaense e Vasco, jogo de volta da Copa do Brasil. O Vasco precisando se classificar, vamos falar tudo dessa partida, onde você vai poder assistir, provável escalação do Vasco. O Vasco pode ter o Payet no banco de reservas hoje. Vamos falar também aqui de reforços aí que voltarão ao time do Vasco e também novo patrocínio que o Vasco concretizou, já foi anunciado oficialmente pelo clube. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal aí. Falta muito pouco para a gente chegar a 215 mil inscritos. É de graça. Se você puder ajudar o nosso canal a crescer aí, vou agradecer demais. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí o Atlético Paranaense às 9h30 da noite na Arena da Baixada. Jogo aí de volta da Copa do Brasil, meu amigo. Jogo muito importante para o Vasco. Essa partida terá transmissão somente do Amazon Prime Video. Você terá que fazer uma assinatura para poder acompanhar o jogo do Vasco. Quem conseguiu assistir o primeiro jogo já sabe como que é o esquema aí, né, cara? Mesma coisa. Não terá transmissão do Sport TV, não terá transmissão do Premier Clubes no jogo de ida lá em São Januário. E muita gente louca nos comentários na página oficial do Vasco se perguntando onde que iria passar o jogo. Ninguém sabia onde iria passar o jogo. Mas certamente essas pessoas aí não acompanham o nosso canal, né, cara? Mas quem acompanhou aqui sabe muito bem onde que a partida iria ser transmitida, da maneira que ia ser transmitida. E é da mesma forma, cara. Não terá transmissão do Sport TV, e como eu disse, tampouco do Premier Clubes e muito menos da Rede Globo. O Vasco vai enfrentar aí o Atlético Paranaense precisando de um empate para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer, logicamente, estaremos classificados, mas se perder com a desvantagem de 2 gols, o Vasco estará eliminado. Se perder por uma diferença de 1 gol, o jogo irá para pênalti. Se terminar 3-2, 2-1, 1-0 para o Atlético Paranaense, o jogo irá para os pênaltis. O Vasco vai ter que decidir a sua vaga, assim como foi naquela partida contra o Fortaleza e também, se eu não me engano, contra o Água Santa. Esperamos aí que o Vasco conquiste bom resultado, consiga aí vencer o Atlético Paranaense, fato que não acontece há 17 anos lá em Curitiba. O Vasco não consegue vencer o Atlético Paranaense já há 17 anos lá na Arena da Baixada. Esperamos que hoje o Vasco lave a alma, se classifique e caso passe de fase, vamos ter com certeza um adversário muito complicado, São Paulo ou Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro saiu em vantagem por ter vencido lá no Morumbi. O provável Vasco de hoje deverá ser Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita de volta aí, né, cara, que ficou fora do jogo de ida. O Vasco colocou o Pumita Rodrigues como titular, foi um dos salvadores da pátria, fez o gol ali da vitória do Vasco, um dos gols da vitória do Vasco. A zaga hoje modificada sem o João Vitor. Infelizmente, vamos ter o Léo Pelé jogando ao lado ali do Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo, muito possivelmente aí com o Hugo Moura, Matheus Cocão, Juan Esforza no lugar do Payet, ou o Payet, quem sabe, sendo mantido como titular, mas a tendência é que o argentino ganhe a vaga de titular para o Vasco ter um sistema defensivo mais sólido. Essa seria a ideia da comissão técnica do Vasco. Já foi divulgado isso em vários sites aí confiáveis, principalmente no Globoesporte.com, que pode acontecer sim essa alteração no time do Vasco. Um ataque ali, David possivelmente ali mantido no time titular, ou talvez o Emerson Rodrigues na ponta direita. O Ryan será mantido mais uma vez como titular e o Verratti ali como titular do time do Vasco. E como todo mundo já deve saber, o Coutinho não foi relacionado, sequer viajou para Curitiba e não sabemos quando o jogador voltará a atuar com a camisa do Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para o jogo de hoje. Cara, 1-0 Vasco hoje, gol do Verratti, aquele golzinho ali no finzinho para acabar de vez com o Atlético Paranaense, o jogo se encaminhando para o 0-0, o Verratti vai lá, faz o gol da vitória do Vascão, o Vasco se classifica, acaba com esse jejum de não vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E vamos estar nas semifinais da Copa do Brasil, se Deus quiser aí, com 9.300.000 reais no bolso. Bom, e por falar no jogo de hoje, o Vasco deverá ter reforços importantes voltando ao time do Vasco, mas para ficar no banco de reservas. O lateral direito, Pumita Rodrigues, que serviu a seleção do Uruguai, estará de volta aí ao time do Vasco, o jogador que não saiu do banco no jogo de ontem, no empate do Uruguai por 0-0 com a Venezuela, e o Vasco já até relacionou ele para a partida, assim também como o Jean Davi. O jogador foi convocado pela seleção do Chile e atuou 30 minutos do jogo na derrota do Chile para a Bolívia. A Bolívia venceu o Chile lá no Chile, meu amigo. O Jean Davi entrou no segundo tempo,
atuou aí, como eu disse, 30 minutos e a nota dele no jogo foi 6,8. O jogador também foi relacionado pela comissão técnica do Vasco. Eles deverão chegar a Curitiba hoje, se já não tiverem chegado, para compor aí o nosso elenco e ficarem à disposição do técnico Rafael Paiva. Só deixando claro aqui mais uma vez, para quem perdeu os últimos vídeos, o Vasco que fechou aí a contratação do Maxim Domingues, muita gente deve estar achando que ele deverá ficar no banco de reservas hoje. Ele não está inscrito na Copa do Brasil, nessa fase da Copa do Brasil, está fora dessa partida. Ele vai ter condição de jogo somente no domingo, no clássico contra o Flamengo. Isso se ele tiver 100%, não tiver nenhum problema físico. Ele deverá pelo menos ser relacionado para essa partida. Ainda não sabemos no lugar de quem que ele vai ganhar ali a vaga para ser relacionado no time do Vasco, né? Vale ressaltar que o Rafael Paiva vem tirando alguns jogadores aí da lista de relacionados. Um deles foi o Rossi, cara. O Rossi sequer foi relacionado para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Não viajou com a delegação do Vasco para Curitiba. Bom, e para fechar nosso vídeo, o Vasco fechou aí um acordo com a Viva Sorte, cara, nova patrocinadora do Vasco. O Vasco aí fechou o patrocínio com essa empresa, até o momento os valores não foram divulgados, mas o patrocínio estampará aí a parte da omoplata na camisa do Vasco. Possivelmente no jogo de hoje o Vasco já deverá estampar a logo dessa empresa na nossa camisa. Vale ressaltar que essa empresa está entrando aí no mercado de futebol, já fechou aí com o Santos também, e agora o Vasco é mais um clube que a Viva Sorte irá patrocinar. Assim que a gente tiver os valores concretos desse patrocínio que chegou ao Vasco, a gente vai trazer aqui no canal. Esperamos que seja uma grana muito bem-vinda ao Vasco, para o Vasco conseguir pagar salários em dias, porque como disse aí o Pedrinho, a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores do futebol brasileiro, cerca de 17 milhões de reais. É muita grana para um elenco que claramente não vale 17 milhões, né? Deixe aí nos comentários o que você achou do Vasco fechando com a Viva Sorte. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal, hein? Tamo junto, forte abraço e comenta aí qual o seu palpite para logo mais Atlético Paranaense e Vasco. Se Deus quiser aí o Vascão vencendo, eu falei o meu 1 a 0 Vascão com gol do Verratti. É isso aí, tamo junto. É nóis.